Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando a terceira temporada do Papo de Professor Podcast, nesse episódio muito especial que inicia uma série de novas conversas. Nesse novo jeito de organizar a terceira temporada, a gente pensou em privilegiar professores que ensinam matemática na EJA nas diferentes regiões do país. Agora, ao invés de duplas, nós teremos nessa temporada um episódio especial dedicado a cada um desses professores que representam suas respectivas regiões. Eu sou o professor Júlio Vale, trabalho no Instituto de Matemática e Estatística da USP, também credenciado na Faculdade de Educação, né, na pós-graduação, e para mim tem sido um prazer conduzir essas conversas, pensar nessas boas prosas, no que elas nos ensinam sobre docentes que estão efetivamente criando, né, currículos cotidianamente, né, práticas inovadoras nas quais a gente pode se inspirar, e hoje eu tenho certeza que vai ser uma dessas conversas bem inspiradoras. Eu estou com a professora Ludmila Martins, de João Pessoa, que vai nos contar, né, portanto, dessa primeira região participante, que é o Nordeste, e também da sua trajetória, das suas práticas, de como ela se tornou professora e do que vem trazendo alegrias e angústias para ela ao longo dessa jornada, né, dessa jornada constitutiva. Lud, te agradeço muito pela atenção, por ter topado, né, esse convite tão rapidamente para que a gente pudesse dar início à nossa terceira temporada. Fica à vontade para se apresentar e contar um pouquinho de como você foi se tornando, se constituindo professora. Seja bem-vinda. Oi, Júlio. Eu agradeço muito o convite. Tenho uma admiração muito grande por você, acompanho o podcast e fiquei mais feliz agora sabendo que eu vou representar. Fiquei mais feliz agora sabendo que eu vou representar a região Nordeste. Então, eu me chamo Ludmila Martins, eu sou nordestina, tenho dificuldade de dizer exatamente de onde sou, porque eu nasci em um lugar, cresci em outro e moro, estou vivendo a vida adulta e sendo professora em outro lugar, né? Então, eu nasci na Paraíba, no sertão paraibano, numa cidade chamada Pombal. Cresci e vivi minha adolescência na cidade que eu mais amo, que é Recife, na região metropolitana do Recife, e hoje eu moro em João Pessoa e sou professora aqui, na rede municipal de sou uma mulher cis, branca, mãe de 2 filhos, casada, sou pedagoga, sou carnavalesca e sou torcedora do Esporte Clube do Recife. E durante muito tempo na minha vida eu fui a menina e a mulher que teve muito medo da matemática. E me sinto muito orgulhosa em estar onde eu estou, falando sobre ensinar matemática da região Nordeste, com pessoas adultas, idosas e jovens. Me sinto feliz por ter superado tantas dificuldades e medos e chegado até aqui. Que especial, Lud. Nossa, muito bom saber, porque à medida que você conta da sua trajetória, a gente já vai até imaginando os lugares, assim, e uma pessoa alegre, feliz, carnavalesca, e agora que você completa, né, essa imagem de você para a gente, falando desse medo, né, da matemática, sobretudo, e aí vale contar para quem nos escuta que eu conheci a Ludmila durante um curso de formação de professores, em que ela apresentava uma prática de a introdução à álgebra, né, e que é um grande desafio para os nossos alunos, sobretudo adultos, idosos, que tiveram, né, esse contato com a escola e com a matemática escolar, às vezes, interrompido há muito tempo, e isso distancia, né, eles das disciplinas escolares de um modo geral, mas acentuam os medos e os estereótipos de cada uma das disciplinas. E eu acho que as letras na matemática são esse grande medo, esse grande obstáculo. Então, acho que até se reconhecer nesse lugar te ajuda a ter mais empatia ou uma sensibilidade, né, aguçada na lida com essas pessoas. Mas fiquei curioso para te ouvir como você se tornou professora, né? Como foram suas decisões ou não decisões, né? Às vezes a vida tem jeitos engraçados de nos presentear com caminhos, né, bastante inspiradores e singulares ao mesmo tempo. E eu queria ouvir você, Lud. Fica à vontade para nos contar como você se tornou professora.
Vejo, ser professora sempre foi uma escolha desde criança. Então, eu brincava de escolinha com os amigos do prédio, com os irmãos mais novos, e eu estudei em uma escola, assim, que foi primordial nessa decisão da minha escolha profissional. Era uma escola filantrópica, mantida por um grupo empresarial muito poderoso do país, que a princípio atendia os funcionários da fábrica, né? Então era a região onde a escola foi construída só tinha a fábrica, a escola, a vila dos moradores, um ambulatório, e a escola ela foi construída para atender os funcionários dessa fábrica. E à medida que o tempo foi passando, eles foram abrindo para a comunidade circunvizinha. E aí era um sonho de todo mundo que morava no bairro poder estudar lá naquela escola. Se chamava Núcleo Educacional Senador José Hermílio de Moraes, e era conhecido como a Fábrica da Poti, que era uma fábrica de cimento. Então, era uma escola sem muros, no meio de onde se extraía a matéria-prima para produzir o cimento, a argamassa, os produtos da fábrica. E o acesso à escola se dava de manhã cedinho, a gente só chegava na escola de manhã cedo, não tinha transporte público, as pessoas que estudavam lá, a maioria de nós não tínhamos carro particular, então a linha de ônibus passava uma vez, né? Passava de manhã cedinho, perdeu o ônibus, não ia para a escola, levava a gente até a escola e no final da tarde pegava. Então a gente passava o dia todo na escola, era uma escola sem muros, a comunidade escolar era muito pequena, então todo mundo se conhecia. A minha relação com os professores era muito gostosa e saudável desde aquela época. Então, assim, eu lembro que o intervalo da escola eu nem gostava de ficar com os meus colegas, eu ia para a sala dos professores, e até era expulsa muitas vezes, que tá bom, querida, deixa a gente descansar um pouquinho. Então, assim, foi vendo aqueles professores, a prática daqueles professores, como eles pensavam a educação, como eles pensavam a escola, que quando chegou no meu momento de escolher em qual curso eu vou prestar vestibular, eu disse, eu quero trabalhar com gente. Eu sabia que eu queria trabalhar com gente, muitas pessoas perto de mim. E aí eu pensei, em que espaço tem muita gente? Era hospital, escola, e aí eu lembrei o quanto eu fui feliz naquela escola. E aí foi determinante, assim. Aí, para escolher qual licenciatura eu ia, eu escolhi qual aquela que eu não vou precisar muito da matemática. Queria fugir da matemática. E como eu gostava muito de crianças também, acabei tendendo a escolha para a pedagogia. Sim, aí... Maravilha, Lu. Fui me divertindo aqui com a sua história, mas desculpa, acho que eu te cortei no momento em que você ia contar, né, dessa transição e como você acaba hoje, né, fazendo, pesquisando, criando com a matemática na EJA. Isso, como o foco do podcast é o ensino da matemática com pessoas da educação de jovens e adultos, eu queria dizer que não era um desejo forte, latente, assim, trabalhar na EJA. Minha formação foi na UFPB, e aqui a gente tem uma influência muito forte de Paulo Freire, e a gente tem um projeto muito bonito aqui na UFPB, chamado Projeto Zé Peão, que era um projeto voltado para a educação de trabalhadores da construção civil. Então, os estudantes de pedagogia, junto com os professores da universidade, organizavam as aulas e iam dar aula nos canteiros de obra. Então, eu via que muitos dos meus colegas de turma, assim, era uma escolha desde sempre aquilo. Eu quero me formar pedagoga e quero trabalhar com a educação de jovens e adultos. E a minha tendência sempre foi muito forte para trabalhar com crianças. E aí, chegar na EJA foi mais uma necessidade do que um desejo muito forte. Então, assim, eu fui me identificando como professora de pessoas jovens, adultos e idosas na caminhada. Então, assim, eu fui para a EJA por uma necessidade. Eu tenho 2 filhos, e o meu filho mais novo chegou um dado momento que a gente começou a perceber que ele tinha uns comportamentos muito atípicos. Então, principalmente de socialização e de aprendizagem. E aí a gente correu atrás de um diagnóstico e a gente acabou descobrindo que ele tem dupla excepcionalidade. Ele tem o diagnóstico de altas habilidades e também de TDAH, dislexia e disgrafia. E naquele momento eu trabalhava 2 turnos, manhã e tarde, com crianças, os 2 na rede municipal de ensino de João Pessoa, e a gente precisava de tempo para atender as demandas de Milton naquele momento.
Então, eu botei o diagnóstico de Milton debaixo do braço e fui com o PIS na mão, me implorar lá na Secretaria de Educação, por favor, me deixa ficar um turno na escola, no momento que meu filho está na escola, o turno da manhã ou da tarde livre, e me dá uma turma da EJA, porque eu preciso estar perto dele agora. Eram muitas demandas naquele momento, ela levava psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, as atividades de casa da escola, que uma criança faz em meia hora, 40 minutos, ele levava 2 horas, então foi um momento que eu disse, eu preciso de tempo, e aí a Secretaria de Educação e a gestão da escola em que eu trabalhava teve essa sensibilidade e me atendeu, e aí de 2009 até o ano presente, 2025, eu tenho estado na educação de jovens e adultos aqui no município de João Pessoa. E a mesma coisa eu falo com relação a ensinar matemática, né? Como eu já falei na introdução, quando eu me apresentei, quando falei da escola, ensinar matemática nunca foi um desejo, mas sempre um receio. Mas, como o professor pedagogo, ele precisa assumir essa questão da polivalência como um princípio formador e também como uma forma de atuação, eu não tive como fugir da matemática. E aí eu me esforcei muito e continuo me esforçando muito para ser uma boa professora de matemática. Assim, eu assumo que dentre todas as áreas que eu preciso ensinar, é aquela que eu tenho mais dificuldade em aprender, e o professor só pode ensinar aquilo que sabe. Então, eu continuo me esforçando muito. Você mencionou na abertura da nossa conversa que a minha pesquisa é com álgebra. Foi justamente quando eu me encontrei com a álgebra que as coisas desandaram para mim, no aprender matemática. Eu desisti ali, mas os professores não desistiam de mim. Mas eu sabia que dali para frente, assim, a aprendizagem da matemática ia ser sempre uma dificuldade. A minha vivência na EJA foi um espaço e um tempo que eu fui tomando consciência, né, de que eu preciso me reconhecer como um corpo consciente matematizado, como diz Paulo Freire. Veja, toda aula de matemática, toda vez que eu digo, agora é o momento da aula de matemática, ou quando eu não digo, quando eles percebem que a atividade é de matemática, eu percebo a apreensão no rosto dos meus alunos da EJA. Isso quando eles não verbalizam, né? Professora, eu não consigo aprender matemática é chato, matemática é muito difícil, eu não gosto de matemática. E aí, à medida que eles vão falando isso, eu me enxergo como aluna, que também disse muito isso, e também me enxergo como professora. Quantas vezes eu não abri o livro de matemática, ou vi o plano de ensino e disse, eita, isso aqui não dá para mim, né? Não consigo ensinar isso. Então, é a partir dessa reflexão da minha prática, de quem eu fui como aluno, e vendo como os meus alunos lidam com a matemática, que eu reafirmo esse meu compromisso de tentar me tornar uma professora melhor em matemática. E vê só, na semana passada, por exemplo, eu fiz uma proposta de tarefa em que eu levei aqueles panfletos de supermercado que aparecem as ofertas para a gente trabalhar com o uso da calculadora. E aí, lá, todo mundo animado, alguns animados, alguns temerosos, mas lá no fundo da sala tinha uma aluna que não chegou nem a abrir a caixa da calculadora. E aí eu cheguei perto dela, fulana, você não vai fazer a atividade? E aí ela olhou para mim e disse, professora, eu não sei fazer conta. E aí a colega do lado disse, mulher, mas quem vai fazer a conta é a calculadora. Sabe? Então, assim, esse pavor de nem tentar, de achar que não é capaz, me move, assim, né? Me faz ter vontade de descristalizar essa ideia de que é difícil aprender matemática, que é impossível. E é isso. Então, quando eu me deparo com situações como essa, eu penso sobre mim, como eu fui como estudante, quando eu repeti tantas vezes esse discurso, e enquanto professora, quando eu me questiono também se eu sou realmente capaz de ensinar matemática. E aí, nesse processo de tomada de consciência de que todos os corpos são matematizados e que a gente vive num mundo matematizado, que eu vou buscando me tornar uma professora da educação de jovens e adultos de matemática melhor, buscando formação, estudando, procurando a ajuda de outros professores e me inspirando em práticas exitosas, como foi o nosso encontro no curso de formação. Muito especial ouvi-la, Lude.
a realidade da EJA, né, que você traz e o medo com o qual você se identifica, eu acho que, de fato, te ouvindo, eu relaciono com esse potencial mesmo, né, de alcance, de alguém que está sensibilizado e consciente, como você traz na sua fala, dessa ideia, né, freiriana tão importante, né, que você nos traz. Isso me faz pensar, inclusive, sobre como essa constituição da sua pesquisa, a indagação, né, ela se move a partir de uma preocupação sua, né, que te atravessa, te constitui, né, como professora, mas antes como gente no mundo, né, como dizia o Paulo Freire, e o não acesso à matemática, ele é também parte de um projeto, né, para que essas pessoas se percebam mesmo como distantes da matemática, né, e aí você encontra, por exemplo, pessoas cujas lidas profissionais são muito próximas dos pensamentos e dos fazeres matemáticos ou etnomatemáticos, mas a gente tem dificuldade de conectá-los à matemática escolar, porque os próprios sujeitos não reconhecem que nas suas práticas eles estão, né, produzindo, lidando com este tipo de pensamento, né? Então é muito bom te ouvir, porque vai nos sensibilizando também, né? Então quem nos escuta e é da matemática também pode estar mais sensível a isso, né? E essa boa trajetória que você foi constituindo. Inclusive, se você quiser falar mais da sua pesquisa, fica à vontade, porque eu acho que certamente o obstáculo da álgebra e das letras, assim como foi para você, para os estudantes, certamente pode atravessar nossos ouvintes. E aí, para te ouvir mais, né, sobre essa trajetória que você foi construindo na educação, sobretudo na rede municipal de João Pessoa, eu queria te ouvir mais sobre o que esse percorrer, esse caminho te traz, né? Tanto em termos de grandes alegrias, profundas alegrias, como também de angústias, preocupações, né? Porque eu acho que você, ao se apresentar, já foi nos ajudando a perceber várias delas, né? Então, enfim, fique à vontade para comentar como você preferir, né? Na ordem que você preferir, para que a gente te conheça um pouquinho mais e também tem essa possibilidade de se identificar. Eu acho que uma das grandes riquezas do podcast é que a gente vai percebendo que na singularidade de cada um sempre há algo de comum, né? Então a trajetória singular, o caminho constitutivo, achei ótima conhecer a sua trajetória de chegada na EJA, porque ela é mais uma trajetória de chegada na EJA, e aí tem pessoas que vão se identificar por isso também, chegaram à EJA por necessidade, né? Então é sempre algo com o qual a gente se identifica nesse caminho percorrido, né? Por mais singular que ele seja. Então fica à vontade para comentar como você recebe isso. Quando a gente fala de frustrações e alegrias, eu penso que em todas as esferas da nossa vida é isso. Então, na maternidade é isso, tem tristezas e alegrias, nos relacionamentos amorosos, nas amizades, e não é diferente da profissional. E aí eu lembro muito de uma canção de Caetano Veloso, que eu sou muito fã, que ele fala: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, eu acho que nós, professores, temos plena ciência de que é dolorido, mas também é gostoso. E eu acho que essas dores e frustrações, elas são sentidas de maneira coletiva, Júlio. Não é, eu acho que o que eu não sinto só na educação. Então, quando é que eu percebo isso? Quando eu estou na sala dos professores, nos corredores das escolas, nos espaços de formação. Eu até me chateio muito, assim, quando é só a frustração, né? Geralmente, nos encontros formativos, as pessoas tendem a falar só do que... Eu entendo que é um momento ali de desabafo, é um grito de pedido de ajuda, de socorro, mas é sempre... ninguém sente isso só na educação, né? Então, salas de aulas muito lotadas, a falta de recursos financeiros, a falta de material na escola, a indisciplina dos alunos, e aí entra sempre uma questão de terceirização também dos problemas da educação. Nunca sou eu, professor, que eu nunca me culpabilizo. E eu assumo isso também, mas eu entendo que eu também sou parte da solução. Então, a gente tem que identificar essas frustrações, o que
o que não está dando certo, mas me colocar também como parte da solução do problema. Então, assim, é sempre culpa da Secretaria da Educação, da gestão da escola, mas eu, enquanto professor, o que é que eu posso fazer? E aí, quando falo em frustração, me remete muito a um período específico que a gente viveu, que foi o período da pandemia, né? Acho que todos nós, professores, ficamos muito frustrados ali naquele momento, na situação. Primeiro que a gente ficou distante de todo mundo. Eu escuto muitos professores falarem assim, tem repulsa por esse ambiente virtual de educação, porque nós nos sentimos muito sozinhos ali. A gente ligava a câmera e os alunos ficavam só as bolinhas, às vezes tantas vezes a gente falou sozinho. Então, assim, um momento de frustração que eu senti foi ali, porque me trouxe muito um sentimento de solidão. Não só porque eu não estava na escola junto com os alunos, junto com outros professores, mas ninguém me dava a mão. A Secretaria da Educação demorou para pensar em alguma política, alguma estratégia para minimizar os problemas. E ficou como se fosse cada um dá seus pulos para conseguir fazer o mínimo possível. Então, se eu não sei tecnologia, eu vou me virar sozinha, vou pedir ajuda no máximo a um amigo, a um marido, mas não houve, assim, um movimento coletivo, assim, para minimizar a situação, né, na época. E com relação às alegrias, está sempre relacionado ao encontro com o outro, né, assim, os afetos, as amizades que a gente cultiva ao longo de um ano letivo que é levado para a vida inteira. Quando eu estou num supermercado e alguém me aborda, fui seu aluno, professora, você lembra de mim, então isso é o que tem de mais grandioso. E para quem trabalha no primeiro segmento da educação de jovens e adultos, o ato de alfabetizar é muito prazeroso. Eu sei que o foco aqui é a matemática, mas eu, como professora pedagoga, também assumo o papel de letrar e alfabetizar esses estudantes. Então, assim, eu tenho um hábito que é chegar junto, perto, fisicamente, ombro a ombro do meu aluno. Então, ou eu boto uma cadeira próximo para poder escutá-los, ou eu me agacho lado a lado, assim. E aí tem situações, assim, que o aluno levou o ano inteiro, às vezes 2 anos, para conseguir ler uma palavra simples, e aí quando eles estão lendo, assim, estão com os olhos vidrados, assim, no papel, e eles concluem a leitura de uma palavra, e a gente junto levanta, assim, a cabeça, e o olhar se encontra, e o olhar deles me diz assim, professora, eu li mesmo, é isso mesmo que eu acabei de dizer, e eu, um sorriso no rosto, assim, dizendo, é isso mesmo, a gente precisa dessa confirmação, assim, eu acho que é o meu momento de maior felicidade, de alegria, quando eu estou ensinando. E outra situação também que eu acho bem peculiar da EJA, nesse papel de letrar e alfabetizar, eu tive alunos que me acompanharam durante anos, assim, eu estou desde 2009, então eu fiquei com alunos durante 3 anos, porque esse processo de letramento do idoso, ele é muito lento, né, e na minha primeira experiência eu dizia, fulano não aprende, ele não vai aprender, não é possível, eu gritava dentro de mim, Paulo Freire, você prometeu, se eu fizesse desse jeito ia dar certo, e aí, eu dizia para mim mesma, assim, claro, eu não externava o sentimento, mas eu dizia, realmente, fulano não aprende, e aí quando chegava, assim, 2 anos, ou na metade do segundo ano, que eu via que a aprendizagem acontecia, mas que cada um tem o seu tempo de aprendizagem, aquilo ali me deixa extremamente feliz, mesmo que dure 1 ano, e assim, é a minha briga maior na escola, porque diz assim, tem que aprovar o aluno, eu digo, não tem que aprovar o aluno, porque ele está na escola porque ele quer aprender a ler, quer aprender a fazer a matemática do dia a dia, e eu não vou aprovar, eu só vou aprovar quando realmente houver algum indício de que houve realmente essa aprendizagem, e aí é o que eu digo para os meus gestores, eu pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas aprende. Porque o que eu escuto muito é, o aluno da educação de jovens e adultos não aprende, ou não aprende igual a criança, eu realmente não aprendo igual a criança. É outro tempo, é outra forma, é outra metodologia, mas aprende. Ai, que bom te ouvir, Lud. Eu fiquei rindo, assim, no momento da cobrança da promessa do Paulo Freire, né? E te ouvir foi muito bom, por vários sentidos. Eu vou tentar percorrer alguns deles,
mas fica à vontade depois, se você quiser, inclusive, contar uma experiência específica com a matemática também, porque eu achei tão mágico a sua descrição, né, desse momento do encontro do olhar após a leitura, né, da palavra. Achei muito, muito especial mesmo. Acho que uma das coisas boas de início dessa temporada é que a gente já consegue apresentar um episódio muito sensível e com uma conversa muito potente, né? Eu fiquei escrevendo enquanto você dizia, reparando que, se por um lado a sua tristeza, né, tem a ver com o fato daquilo que a gente sente coletivamente, né, em termos de um mal-estar docente que diz respeito a todas essas carências que você foi enunciando, a sua alegria você começa identificando como o encontro com o outro. E aí você traz essa situação, né, da alfabetização, que é maravilhosa para ilustrar, né, o que pode ser esse encontro com o outro. E eu fiquei pensando, tristeza e alegrias nesse caso são coletivas, né, porque a gente sente também coletivamente. Acho que as pessoas que vão te ouvir, certamente vão te ouvir já nesse lugar de, poxa, eu também encontrei isso. Né? Encontrei isso como um aluno, encontrei isso com uma turma, né? Pude realizar isso. E essa realização é sempre coletiva. Né? Acho que a sua ilustração, nossa, é maravilhosa para dar conta da densidade do que é esse encontro. Né? Que é do olhar, que é da confirmação, que é do estar junto, né, estar próximo. Achei muito freiriano, né, da sua parte. Então, queria te deixar muito à vontade. Se você quiser comentar experiências específicas, alguma coisa que você tem pensado no âmbito da pesquisa, porque ao longo dessa trajetória, uma das coisas mais importantes do podcast tem sido também confrontar a ideia de que os professores estão inertes ou homogêneos, né, fazendo a mesma coisa, né, em todo o território nacional, repetidas vezes todos os anos. Né, é mostrar que a gente cria, que a gente está atento. Por isso que eu achei que a sua experiência é tão enriquecedora, porque as suas angústias e as suas preocupações vão mobilizando você, né, como você mesma disse, a buscar formação, a estar com os colegas, né, enfim, a buscar alternativas. Eu acho que é bastante inspirador que a gente reproduza, pense dessa forma, né, inspire pessoas a pensar assim também, a fazer assim também, porque eu acho que quando a gente muda a chavinha, a gente consegue perceber uma coisa que a professora Inês Barbosa de Oliveira disse no episódio dela do podcast, que é o fato de que nessas condições a gente não pode muitas vezes imputar aos professores o fato de que todos não aprendem, mas a gente precisa estar atento ao fato de que mesmo nessas condições, que muitas vezes são precárias, os professores conseguem fazer os alunos aprenderem. Não todos eles, mas conseguem fazer algo por uma boa e significativa parcela. Então, como? Né, isso que devia nos surpreender. Como, a despeito dessas condições, os professores foram capazes de. Né? Muitas vezes a gente está falando nos contextos até de fome, né, que as crianças passam antes de chegar à escola, e tem na escola pública a sua única refeição, né, garantida, as únicas refeições garantidas do dia. Então, acho que mudar essa chavinha é fundamental. E você foi nos trazendo elementos que eu acho que são argumentos, são fundamentos, exemplos para adensar essa ideia mesmo. Então, fica à vontade. Júlio, no começo desse papo de professor, eu mencionei que em aulas de matemática é muito comum a gente identificar a angústia no rosto e no olhar dos estudantes. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que não vejo também esse brilho no olho dos meus estudantes e no meu também, quando há algum indício de aprendizagem matemática. A minha pesquisa de mestrado, em que o objeto matemático são as equações de primeiro grau, ilustra muito bem isso. Então, para pensar as atividades da minha pesquisa de mestrado e também da do doutorado, que está em andamento, eu tomo como aporte teórico e metodológico a teoria da objetivação. Nessa teoria, a aprendizagem, ela não se trata apenas de conhecer, mas também de tornar-se, de vir a ser. Ou seja, nós não estamos preocupados somente com a aprendizagem do objeto ou do conceito matemático, mas também na coprodução de subjetividades. Não só dos estudantes, mas também do professor. Ou seja, aprender é entendido no sentido dialético. Me torno consciente de algo, eu sou transformado por esse algo. E isso ficou muito evidente nos encontros da minha pesquisa. Nos primeiros encontros, os 4 estudantes que participaram da pesquisa estavam muito tensos. Levaram muito tempo para encontrar uma maneira algébrica de responder aos problemas. Tinham medo de errar, de se arriscar,
se importava um pouco com a sugestão do outro. Havia momentos que parecia mais uma competição de quem acertava primeiro. Há muitos trechos em que eu capturo falas como eu nunca aprendi matemática, é muito difícil. Nas imagens também a gente consegue perceber a tensão nos corpos. Então, braços cruzados, expressões sisudas, momentos de silêncio e desânimo, muitas falas que ficavam implícitas à tentativa de desistir. E quando a gente compara essas primeiras sessões com as duas últimas, toda essa tensão inicial já não existia mais. Eles já não tinham medo de tentar e de errar, passaram a ouvir e a respeitar as sugestões e estratégias uns dos outros. E também já não levavam mais tanto tempo para dar resposta. O que eu vi no fim das sessões da pesquisa foi: nós conseguimos, professora, nós aprendemos. E isso com muito sorriso no rosto, muita alegria. Então, veja, eles encontraram uma maneira algébrica de responder às equações, mas também abandonaram aquele discurso inicial de incapacidade. E eles estavam sentindo muito prazer em estar envolvidos com uma atividade matemática. O que aconteceu foi que nós passamos a trabalhar coletivamente num forte sentido social. E eles demonstraram interesse em ouvir, em querer ser ouvidos, valorizavam as estratégias uns dos outros, e o mais bonito de tudo, quando eles percebiam que um deles não conseguia compreender suas explicações, havia um esforço muito grande para que todos compreendessem. Então, ao final, já não éramos mais 5 pessoas aglomeradas tentando achar a resposta para um problema matemático. Nós estávamos trabalhando verdadeiramente no coletivo. E um dos frutos dessa pesquisa é um capítulo de livro que foi publicado pela Livraria da Física. O título é A Teoria da Objetivação, Pesquisas em Educação Matemática e em Ciências. E aí eu dei um exemplar para cada um desses estudantes, e foi muito bonito de ver, quando eles viram que a nossa atividade conjunta estava materializada ali no papel, no livro. Eu achei muito especial, Lud, te ouvir, sobretudo porque quando você nos traz as questões que você foi pensando na pesquisa, você nos mostra o tempo todo que esse caráter coletivo foi um cuidado seu. Né? É um cuidado seu quando você pensa no contexto e na realidade deles, é um cuidado quando você escolhe, né, as equações de primeiro grau, as equações lineares, né, como mote. Eu acho muito inspirador. E, inclusive, ver esse mesmo momento mágico que a gente havia comentado, né, da alfabetização acontecendo, né, dessa vez com a matemática. Então, acho de fato muito inspirador. Né? Então, toda a divulgação do seu trabalho, né, que você possa fazer, fique à vontade. Eu acho que saber do capítulo de livro já é super importante para quem nos escuta e quiser, né, ver esse material. E a boniteza que é você ter entregue, né, um livro a eles, né, que são sujeitos da sua pesquisa, que construíram isso contigo, né, essa experiência. Então, eu acho que tem vários destaques importantes assim a fazer a respeito dessa sensibilidade. Né? E aí, pensando nisso, gostaria de ouvir suas palavras finais, né, suas considerações a quem nos escuta, depois de ter rememorado sua trajetória, falado da matemática, né, e dela nisso tudo, porque eu acho que também o nosso caminho mostra isso, né? Às vezes a gente busca um caminho que se afasta da matemática num primeiro momento na pedagogia e depois se aproxima dela por razões diversas da vida. Né? Mas eu vejo que você é muito feliz com a sua escolha, né? Reconhece que tem ali aquele medo e faz dele, né, combustível ou algo, né, que nutre a sua preocupação em torno da aprendizagem desses alunos, que nunca é só deles, né, é com a gente. E aí eu achei muito freiriano poder te ouvir, né, porque para quem tem familiaridade com a obra do Paulo Freire, eu acho que é muito inspirador ir reconhecendo na sua trajetória constitutiva esses vários pontos de confluência, né, em que você, Paulo Freire, né, os responsáveis pela teoria da objetivação vão confluindo para produzir experiências significativas. Então, fique à vontade, né, para fazer uso desse tempo e também se despedir, né, dos nossos ouvintes desse primeiro episódio que a gente abre a terceira temporada com chave de ouro. Fica à vontade, Lud. Júlio, eu agradeço muito o convite. Assim, a conversa com você é sempre muito gostosa e prazerosa. Aqui nos nossos encontros nas formações, eu encontro, assim, eu disse que nasci na Paraíba, moro na Paraíba, mas eu tenho um coração recifense. Então, eu, como recifense, eu não podia deixar de trazer comigo a marca do homem de Recife, né? Paulo Freire,
assim, todo pernambucano tem muito orgulho de ser conterrâneo de Paulo Freire, e não precisa ser educador para isso. Todo mundo sabe quem é Paulo Freire, qual foi a sua contribuição para a educação do Brasil e do mundo. A minha formação na UFPB também, muito, assim, referências teóricas muito fortes, freirianas, e a teoria da objetivação tem a concepção de educação que é assumida pela teoria, é a concepção defendida de Paulo Freire, né, de ser um trabalho não alienante. E é um movimento que até então eu não entendia muito bem quando ele falava assim que a prática sem teoria é vazia, a teoria sem a prática também é vazia. Então, à medida que eu fui me mergulhando na pós-graduação e vendo que sem esse aporte teórico a gente não consegue fazer uma educação de maneira séria, assim, eu preciso entender que concepção de educação eu tenho, o que eu entendo como aprendizagem, quem é o professor, quem é o aluno, como se dá a relação deles dois na sala de aula. Então, assim, eu tenho me constituído enquanto professora e enquanto pesquisadora a partir dessas falas de Paulo Freire e de como Rádio Foco pensa a educação matemática a partir dessa concepção de educação. E isso tem trazido muitas mudanças, assim, para minha vida enquanto ser humano e para minha prática docente. O meu ser professora tem estado em construção, como ele fala, né? A gente não está pronto, nós não somos autossuficientes, nem autofabricados, a gente está nesse processo de coprodução o tempo todo, e essa coprodução, esse meu devir, esse meu me tornar professora o tempo todo, ele acontece no chão da sala de aula e junto com os meus estudantes. Assim, sem eu tenho entendido muito essa hierarquização, essa separação entre estudantes de um lado e professores do outro. Não precisa haver essa hierarquização na sala de aula, a gente está trabalhando junto, em busca de um objetivo único, conjunto. E é isso. Eu penso que a educação matemática tem muito a aprender com Paulo Freire. Assim, as pessoas usam muito como referencial teórico para o ensino e o ensino do ato de ler e escrever e do letramento, né? Então, acho que, assim, isso é uma coisa que eu admiro muito em você, de ter esse coração freiriano, como se falou aí em mim, e aí eu faço a recíproca, de que a gente precisa escutar Paulo Freire para pensar melhor a educação matemática no país. Que maneira bonita de encerrar a sua participação nesse episódio, Lud. Te agradeço demais pela sensibilidade. Né? Fico feliz que você tenha começado, né, suas palavras finais dizendo do seu coração recifense, porque eu acho que isso te qualifica ainda mais, né, para a abertura dessa temporada em que as regiões vão estar representadas pelos docentes. Então, começar contigo, né, que mora e ama João Pessoa, Paraíba, mas tem coração recifense é muito potente, né, para a gente abrir bem essa terceira temporada de 5 episódios. Então, eu peço, né, gentilmente, que quem teve contato conosco, né, busque os materiais da Lud, né, se identifique, divulgue e também divulgue Papo de Professor Podcast. A gente tem aí uma sequência de prosas que certamente serão muito especiais também, então toda divulgação é bem-vinda e agradecemos muito pela atenção até agora. Um forte abraço. Muito obrigado, Lud.